Cristo unido na morte e na cruz, com Cristo vivo no reino da luz, cheio da graça que há em Jesus, cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia o Senhor, cada momento me guarda em amor, Sua presença me infunde vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Toda fraqueza Ele pôde provar, toda doença Ele pode curar. Cada momento em gozo pesar, Meu Salvador vem comigo ficar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento me guarda em amor, Sua presença me infunde vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Aleluia por esta segunda-feira, semana 2 do nosso Alimento Diário, número 2, da série Entrar no Reino dos Céus para ganhar o galardão. Estamos prosseguindo aqui no livro de Mateus. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é-nos apresentado o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As dificuldades que encontramos para praticar o que está escrito ali decorrem, na verdade, do fato de que ainda somos imaturos na vida divina. A vida de Deus ainda não cresceu em nós o suficiente. Se, porém, permitirmos que a vida de Deus cresça em nós, não somente conseguiremos atingir esse padrão, como também estaremos aptos a governar com o Senhor durante o reino vindouro. Deus não deixaria registrados os capítulos 5 a 7 de Mateus se fosse impossível atingirmos o padrão descrito ali. Pelo contrário, se Ele descreveu tudo aquilo, é porque é possível que alcancemos aquele padrão, e para isso precisamos crescer em vida. E crescer em vida é necessário arrependimento, é necessário negar a nós mesmos as nossas opiniões, as nossas atitudes, é necessário depender de Deus e praticar a sua palavra. Entre as características mostradas nesse padrão de viver, duas delas se destacam: o sal da terra e a luz do mundo. O sal de cozinha serve para temperar alimentos. Além disso, em tempos antigos, quando não havia refrigeração artificial, o sal era usado para preservar os víveres, não é? Pois ele mata os germes e outros micro-organismos que deterioram a comida. Os que reinarão com Cristo devem ter características como as do sal. O Senhor disse que somos o sal da terra. Isso indica que salgamos o ambiente onde vivemos, salgamos as pessoas ao nosso redor. Mas atenção! Ao sermos o sal da terra, devemos sê-lo na medida certa. Não salguemos demais, a ponto de sermos intragáveis, nem salguemos de menos, tornando-nos insípidos, sem sabor.
Diante de uma situação, não podemos chegar com a justiça muito pesada, nem também podemos ficar apáticos. Temos de ser um sal que tempera. Como sal da terra, precisamos ser bem temperados, bem balanceados em nossas atitudes e palavras. Isso requer crescimento de vida. Além de sermos o sal da terra, o Senhor disse que também devemos ser a luz do mundo. No mundo, muitos ainda vivem nas trevas e necessitam que brilhemos como luz para que enxerguem. Assim como o sal, a luz também deve ser usada na quantidade certa, segundo a necessidade de cada pessoa que está sendo iluminada. Embora a luz do sol seja indispensável para o crescimento da vida vegetal, o brilho da lua também tem o seu papel importante no ciclo da vida. De modo semelhante, as pessoas precisam receber de nós tanto uma luz intensa, como a luz do sol, quanto uma luz mais suave, uma luz mais agradável, como a luz da lua, que nada mais é do que o reflexo da luz do sol. Temperar e iluminar na medida certa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que prossigamos, que não desanimamos, mas lutemos com nós mesmos, com o nosso velho homem, com o nosso ego, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, invocando o nome do Senhor, pedindo perdão a todo tempo, não desistindo, porque aquele que nos escolheu é fiel. Aquele que nos escolheu nos ama. Ele deseja nos dar o reino. Deus tem uma necessidade, estabelecer o seu reino aqui na terra. Venha o teu reino, não é? Oração ali que o Senhor ensina aos discípulos diz isso. Venha o teu reino sobre a terra. Ó Senhor Jesus, através de quem virá esse reino? Através da igreja, através da minha vida, da sua vida, a gente praticando a palavra, sendo luz e sal, vivendo o viver adequado da igreja. Louvado seja o Senhor e até amanhã. Aleluia, estamos na semana 2 do nosso Alimento Diário, também o volume 2. Na verdade, é a mensagem número 10. E o versículo dessa terça-feira, para que possamos meditar nele, para que possamos orar em cima dele, é: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Capítulo 5, versículo 12 do livro de Mateus. Quando somos o sal da terra e a luz do mundo, conseguimos viver as 9 bem-aventuranças relatadas no início do capítulo 5 de Mateus. A primeira bem-aventurança é ser humilde de espírito. Para ser humilde ou pobre de espírito, precisamos nos esvaziar. Isso significa precisamos nos arrepender, voltar o nosso coração ao Senhor, invocando o seu nome, dizendo a Ele que dependemos dele para todas as coisas, permitindo que Ele venha nos encher com a sua vida, com o seu Espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Infelizmente, porém, as impurezas de nossa alma podem encher todo o nosso ser. São as concupiscências da carne, Gálatas capítulo 5, versículos 20 e 21. Portanto, assim como o templo em Jerusalém foi purificado pelo Senhor Jesus, todo o nosso interior deve ser limpo. Nosso Senhor já se tornou o Espírito que dá vida. É por meio do Espírito que o próprio Senhor se tornou, não é que é o próprio Senhor, que podemos ganhar o reino dos céus. Por isso, quem se esvazia em seu espírito é humilde de espírito, podendo assim ser enchido do Espírito de Deus e ganhar o reino dos céus. É interessante observarmos também que as 3 últimas bem-aventuranças, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido e caluniado, não é, por causa do Senhor, são consequências de vivermos e praticarmos as 6 primeiras bem-aventuranças, ou seja, ser humilde de espírito, chorar com os que choram, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso e ser puro de coração. Devemos tomar essas 9 bem-aventuranças como pré-requisitos para reinarmos com o Senhor.
Contudo, devemos nos lembrar que para cumpri-las, precisamos estar no Espírito. Há quem diga que essas 7 bem-aventuranças são a sua religião. Realmente são maravilhosas. Mas tudo que está na Bíblia é para ser praticado, não para ser elogiado, não para se achar bonito, não para ser imitado, não é? Porque o ser humano, por melhor que seja, não consegue imitar as coisas espirituais. Para se viver a vida que é proposta aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, é necessário que vivamos pela vida de Deus. Aqui é a expressão do reino dos céus. Como viveremos o reino dos céus, se não pela vida de Deus? E onde está a vida de Deus? A vida de Deus está em nosso espírito. Então é necessário que estejamos no espírito para que possamos praticar essas 9 bem-aventuranças. Fora disso, esquece. Não tem como. Todo esforço que realizarmos deve partir de nosso espírito. Do contrário, as bem-aventuranças se tornarão um enorme fardo. Estaremos nos policiando e vigiando para fazermos as coisas. E Deus não quer isso. Deus deseja que flua de nós espontaneamente. Que a vida de Deus flua de nós. Para isso precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Ouvindo a palavra, orando, lendo a palavra, nos debruçando na Bíblia, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito. Somente quando as cumprimos por meio do Espírito de Deus, que está em nosso espírito humano, é que crescemos em vida. Se agirmos assim, não será difícil atingir o padrão estabelecido pelo Senhor. Porque, na verdade, acontecerá aquilo que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender esse princípio, que a vida de Deus precisa governar a nossa vida. Que nós precisamos andar ou viver e andar no Espírito. Precisamos exercitar o nosso Espírito para que possamos cumprir a vontade de Deus, para cumprir aquilo que está expresso aqui nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, e mais especificamente o que temos visto, essas 9 bem-aventuranças. Jesus é o nosso Senhor. E lembrando, para praticar as 9 bem-aventuranças, precisamos estar no Espírito. Até amanhã, em nome de Jesus. O versículo de hoje é o seguinte, Romanos capítulo 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Após apresentar as 9 bem-aventuranças e o fato de que somos o sal da terra e a luz do mundo, o Senhor disse em Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se quisermos reinar com o Senhor sobre a terra, não podemos desprezar a lei divina. Se agirmos assim, estaremos muito aquém do que o Senhor espera de nós para cooperarmos com Ele. Ainda que já tenhamos sido libertados da lei e não estejamos mais sob seu jugo, nós precisamos dela. O Senhor quer usá-la para nos aperfeiçoar a ponto de estarmos aptos a reinar com Ele. Essa lei tão elevada precisa ser cumprida por nós. Vimos nas semanas anteriores que a humanidade passou por 3 eras de aproximadamente 2.000 anos cada uma. A era da carne, a era da alma e a era do espírito, que perdura até hoje. A lei foi promulgada por Moisés na era intermediária, a da alma. Ela mostra o caminho correto pelo qual o homem poderia, caso conseguisse, cumprir a vontade de Deus. Assim, a lei foi dada como um padrão para o viver humano. Contudo, o homem não é capaz de atingi-lo por si mesmo. Isso foi plenamente demonstrado pela experiência do povo de Israel e ainda o é nos dias de hoje nas religiões que tentam aperfeiçoar o homem por meio de regras, por meio de mandamentos, por meio de princípios éticos e morais. Como somos incapazes de cumprir a lei. Na verdade, e como somos incapazes disso,
O Senhor Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Ele nasceu e cresceu como homem normal. Ele conviveu com seus contemporâneos e conhece o que é a natureza humana. Somente ele cumpriu toda a lei. Somente ele foi capaz de viver segundo o padrão estabelecido por Deus. É interessante como que temos recebido tanta luz nessa palavra para que possamos constatar como realmente a nossa natureza humana é tão caída, tão corrupta, tão pervertida, tão maligna. Precisamos perceber que o pecado habita em nós. Romanos 1,17, Romanos 17, 20. Não, Romanos 1, 17 e 20, é isso mesmo. Lá em Romanos 1 fala que o pecado habita em nossa carne. O pecado habita em nossa carne. Quando recebemos a luz do quarto dia, quando a luz mais intensa do Senhor, que é a própria luz divina, não aquela luz difusa do primeiro dia, mas uma luz definida, ela brilha em nosso coração, nós percebemos como somos caídos. No princípio da nossa vida cristã, a gente não percebe isso. A gente pensa que, pelo fato de termos aceitado o Senhor Jesus, de termos crido nele, nós nos tornamos pessoas melhores. Mas não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos viver e andar no Espírito, que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Não é verdade? Em nós mesmos, então, não podemos cumprir a lei. Somente o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Somente ele foi capaz de viver segundo o padrão estabelecido por Deus. Assim, Jesus Cristo elevou a natureza humana, tornando-a capaz de cumprir toda a vontade do Pai. Agora, por meio da sua natureza divina que entrou para dentro de nós, podemos dizer assim, não é? Ao crermos, Deus quer elevar também a nossa humanidade. Dentro desse propósito, a lei é boa e nos aperfeiçoa para que tenhamos uma humanidade elevada. Deus colocou sua vida em nós como uma semente. E assim, como uma árvore, só fica forte se resistir às intempéries climáticas, que são as tempestades, chuvas, ventos, não é? Nossa humanidade também deve ser provada constantemente, até que nos tornemos como o cedro do Líbano, ou seja, tenhamos raízes profundas em Deus e consigamos permanecer firmes e inabaláveis diante das vicissitudes da vida. A lei tem exatamente esse papel, de nos provar, a fim de que cresçamos na vida divina de modo pleno. Se ainda somos como a erva e o feno, não é? As primeiras plantas criadas por Deus, ou a forma de vida mais rudimentar, a forma vegetal mais rudimentar, que a nada podem resistir, nem podem suster, é a lei que nos ajuda a enxergar isso, quem realmente nós somos. É por meio da lei que podemos identificar se já somos como árvores fortes ou se ainda permanecemos como palha ou feno. Mesmo que ainda sejamos como a relva, queremos crescer até que sejamos como o cedro do Líbano. Por isso não tenhamos o conceito de que nós, que somos do Senhor, não precisamos da lei. Se ela não fosse necessária, o Senhor teria passado da era da carne, diretamente para a era do Espírito. Mas para mostrar o padrão de uma humanidade elevada ou adequada, ele trouxe a lei, e se quisermos governar com o Senhor sobre a terra, temos de ter uma humanidade de acordo com esse padrão. Precisamos hoje exercitar o nosso espírito, negar a nós mesmos e nos sujeitar à lei, permitindo a lei de Deus, é claro, permitindo que sejamos treinados pelo Senhor com o fim de que, em sua vinda, exerçamos autoridade no reino milenar. Crescer em vida para reinar. Isso é de fundamental importância, isso é um pré-requisito para que possamos reinar com o Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos expor constantemente, nos mostrando que realmente não temos nenhuma condição para cumprirmos a lei de Deus, para
exercitarmos ou praticarmos o que está nas 9 bem-aventuranças e também aqui no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, que é cumprir toda a lei como ele cumpriu. Necessário se faz que exercitemos o nosso espírito, neguemos a nossa vida da alma, e Jesus é o Senhor. Até amanhã. Aleluia por mais essa quinta-feira. O versículo de hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 27, que diz: A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 5, 17 a 19, o Senhor Jesus disse que veio para cumprir a lei e os profetas. Ele também nos encorajou a observá-los e ensiná-los aos homens. Essas palavras do Senhor são uma advertência para todos aqueles que pensam que, por terem crido nele, estão desobrigados em relação à lei. A verdade é que, embora nós, os que cremos no Senhor Jesus, não estejamos mais sob o jugo direto da lei de Moisés, ainda permanecemos com a responsabilidade de cumpri-la. A grande diferença entre nós que vivemos na era do Espírito e os israelitas que viviam na era da lei é que eles tentavam cumpri-la por si mesmos. E nós temos o Espírito de Deus em nosso espírito que nos capacita a cumprir toda a exigência. A vida divina que habita em nós é que nos torna capazes de viver o padrão estabelecido na lei de Moisés e que foi elevado por Cristo, o qual está escrito nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Os 10 mandamentos foram distribuídos em 2 tábuas, você sabe disso. Os 5 primeiros, contidos na primeira tábua, dizem respeito às exigências relacionadas com Deus, e os outros 5, as exigências relacionadas com o homem. Vejamos brevemente, no restante do dia de hoje, o conteúdo da primeira tábua e, no dia de amanhã, o conteúdo da segunda tábua. Amém? Aleluia. Quanto à exigência ou às exigências relacionadas com Deus, os 3 primeiros mandamentos mostram que Deus é único e não devemos adorar qualquer outro Deus com letra minúscula. Não devemos fazer imagem. Não devemos tomar o nome do Senhor em vão. O 4º mandamento é guardar o sábado, que diz respeito ao descanso de Deus após os 6 primeiros dias da criação, o que significa que devemos descansar no Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado. Êxodo 20 diz mais claramente a respeito disso, do versículo 1 até o 17. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Aparentemente, honrar pais, ou honrar os pais, deveria vir na segunda tábua, junto com os mandamentos que tratam das exigências relacionadas com o homem. Mas esse mandamento está entre os que se relacionam com Deus, porque pai e mãe são a nossa origem, assim como Deus é a origem do homem. Dessa forma, quando se fala em honrar pai e mãe, fala-se em honrar o Deus que nos criou. Além disso, esse 5º mandamento tem promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por isso, aqueles que querem ter longevidade aqui na terra devem honrar os seus pais. Aleluia! Até amanhã, em nome de Jesus, lembrando que precisamos amar a Deus com toda a nossa força. Até amanhã. Romanos 8:4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vejamos um pouco sobre o conteúdo da segunda tábua da lei dada por Moisés ao povo de Israel. Os 5 mandamentos registrados nessa tábua dizem respeito a amar o nosso próximo. Vejamos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Não apenas devemos observar esses e os 5 primeiros mandamentos, como temos de
ir muito além, não é? O Senhor Jesus indicou isso a partir do versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, que diz: por isso vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça, aqui esse versículo se refere, não diz respeito à justiça da salvação pela fé, mas a fazer o que Deus determinou, isto é, cumprir os 10 mandamentos. A vida divina dentro de nós nos habilita a guardar a lei. Por isso, o versículo enfatiza que devemos exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Se eles guardaram os mandamentos, nós devemos ir além. Devemos exceder a justiça dos escribas e fariseus, não apenas em relação às ofertas. O versículo citado não fala das obras que eles realizaram, mas da justiça praticada por eles. Assim não devemos imitá-los meramente em suas obras, porque as obras são superficiais e escondem a hipocrisia, mas temos de ser mais justos do que eles no que tange a fazer a vontade de Deus. Nessa época do ano, quantas pessoas fazem obras de caridade, fazem tantas coisas, visitam os pobres, visitam os asilos, e dão presentes, e fazem tantas coisas exteriores. As obras realmente são exteriores e podem, não digo que sempre, mas podem encobrir a nossa hipocrisia, ou seja, nós não nos rasgamos diante de Deus, não abrimos o nosso coração diante de Deus, simplesmente vamos fazendo alguma coisa, vamos fazendo obras exteriores, na esperança de que essas obras possam suprir ou cobrir aquilo que fazemos interiormente. Nada disso pode cobrir. Os nossos pecados só podem ser lavados por um detergente universal, que é o sangue precioso de Cristo. Somente através do arrependimento, somente tomando esse sangue como nossa base, nós podemos entrar na presença de Deus, podemos nos voltar ao Espírito e podemos cumprir toda a lei. E mais, temos de exceder a lei, porque o Senhor veio e elevou a lei. Para isso precisamos do Senhor, precisamos entrar no Espírito, precisamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu não sou digno, Senhor, eu não consigo. Olha, Senhor, olha a minha condição, olha como eu ainda sou. Isso agrada a Deus, sabia? Um homem com o coração contrito, um homem com o coração submisso, um homem arrependido derrete o coração de Deus. Agora, um homem que deseja fazer as coisas para cobrir os seus erros, como obras exteriores, isso não agrada a Deus. Os fariseus não conseguiram agradar a Deus, porque eles queriam cumprir a lei pelo seu braço, querendo fazer as coisas com a sua própria natureza humana. Isso é impossível. Por que o Senhor cumpriu toda a lei? Porque Ele é o próprio Deus. Ele tornou-se o Espírito que dá vida e entrou para dentro do nosso espírito, para que nós possamos voltar-nos a Ele e através dele, então, através da sua vida em nós, nós possamos, então, cumprir toda a lei. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos ajude, nos leve a prosseguir nesse caminho glorioso e maravilhoso que é viver e andar no Espírito, nos arrependendo, nos esvaziando e nos humilhando. Vamos prosseguir aqui no texto. Nos versículos 21 e 22, o Senhor afirmou que não basta se privar de matar, conforme diz o Antigo Testamento, mas até mesmo o fato de se irar contra alguém sujeita aquele que se irou ao julgamento. A exigência foi aumentada. Os versículos 27 e 28 trazem: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O Senhor, mais uma vez, elevou a exigência. Basta olhar para uma mulher com intenção impura e já ocorreu o pecado. Isso já aconteceu com você, amado irmão? Pois é. Nós precisamos tomar o sangue do Senhor. Não somos capazes. Somos incapazes de cumprir a lei de Deus em nós mesmos, mas precisamos nos voltar ao Espírito, nos arrependendo, para que Deus nos dê uma nova chance.
Louvado seja o Senhor pelo arrependimento, não é? Aleluia. Há muitas coisas que podem conduzir uma pessoa ao adultério. Por isso precisamos sempre tratar esse assunto de maneira absoluta e constante em nossa vida, dia após vida. Até mesmo nossos pensamentos devem ser purificados para não cairmos nas armadilhas do diabo. Purificados com quê? Purificados com o sangue do Cordeiro de Deus. Purificados com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado até a sua última gota ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em 1 João que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos purificar de toda injustiça, não é? Louvado seja o Senhor. O padrão estabelecido pelo Senhor realmente é muito elevado. Para conseguirmos atingi-lo, precisamos depender totalmente de Deus, invocando sempre o Senhor. Ó Senhor Jesus, como eu preciso do Senhor. Chamamos por Ele não apenas para vencer a tentação, mas para nos voltar ao Espírito, onde o Espírito de Deus habita. Aleluia. Olha, essa questão do invocar o nome do Senhor foi o maior segredo que já me foi revelado. E eu creio que esse é o maior segredo do universo. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu toco na vida de Deus. Eu me esvazio de mim mesmo, eu falo com Deus o seguinte: olha, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Me volte ao Espírito, eu preciso do Senhor. Olha como que eu sou fraco, como que eu caio com facilidade, como eu sou frágil, como as coisas me debilitam com facilidade, como eu sou mortal, como eu sou caído, como na minha carne não habita realmente nenhum bem. Eu te conheço, Senhor, quem sabe, há tantos anos, não é? Talvez seja essa a sua experiência, essa é a minha experiência. Conheço o Senhor há tantos anos, mas me vejo tantas vezes caindo em coisas tão absurdas, podemos dizer assim. Mas nós podemos nos arrepender. Podemos sim. Podemos invocar o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor nos dá esse direito. Nós somos filhos de Deus, assim como um filho chama pelo Pai nos momentos de dificuldade, nós podemos invocar o nome do Senhor para que Ele nos leve novamente ao Espírito, para que possamos retomar a nossa caminhada e prosseguir pela fé, levando em conta não somente aquilo que fazemos, levando em conta não aquilo que ficou para trás, mas olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que fizemos, aquilo que ficou para trás, o Senhor vem e cobre com sangue. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não é? Nos versículos 33 e 34, o Senhor abordou o quarto mandamento da segunda tábua da lei. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso testemunho, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Nos versículos 38 e 39, o Senhor lembrou: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Se antes a nossa atitude para com os inimigos era de olho por olho, dente por dente, hoje ficou muito mais exigente. Se alguém quiser uma túnica, devemos deixar-lhe também a capa. Se quiser que andemos 1 milha, devemos andar 2. O que o Senhor quer dizer com isso é que tudo acontece debaixo da soberania de Deus. Tudo que nos sobrevém foi permitido pelo Senhor e é uma oportunidade para sermos treinados, é uma oportunidade para que voltemos ao Espírito, para que rasguemos o nosso coração, para que até mesmo neguemos a nossa alma, que tem fome e sede de vingança. Não é verdade? Se alguém faz algo conosco, vem tantos pensamentos na nossa mente para que nós possamos nos vingar. Mas o desejo de Deus é que nós nos voltemos ao Espírito. Invoquemos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, e oremos pelo nosso inimigo. Abençoe a vida dessa pessoa. Ele não sabe o que faz.
Aleluia, Senhor, porque o Senhor me alcançou. Alcance a Ele também. E permitir que Deus trate conosco. Não tem outra alternativa. O nosso reino não é desse mundo. O que as pessoas podem fazer conosco? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, significa o seguinte, que mesmo que tenhamos prejuízos enormes aqui na terra, que as pessoas nos maltratem, nos levem até mesmo a ficar doentes, de tanta decepção, de tanta coisa assim no nosso coração, nós devemos obedecer à palavra de Deus, ir contra a nossa natureza caída e realmente deixar a vingança por conta do Senhor. Não é verdade? Antes a nossa atitude era de revidar, agora não. Agora nós tomamos a cruz, nós oramos, permitimos que o Senhor trate com essa situação em nós e também com relação à própria situação. Se praticamos a palavra de Deus, nós então cresceremos em vida. Só conseguiremos praticar a palavra de Deus ou praticar esse padrão estipulado pelo Senhor se verdadeiramente andarmos no Espírito. E como andar no Espírito, diriam alguns? Invocando o nome do Senhor, nos voltando para a palavra. João 6,63 diz, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Precisamos tomar a palavra com oração. Precisamos praticar o que está escrito na palavra de Deus em obediência a Deus. Invocando o nome do Senhor, nós estamos repetindo, dizendo a Ele que nós não conseguimos, que somos fracos mesmo, que por nós mesmos nós não temos condição de cumprir a sua vontade, a sua palavra, o que é estabelecido em sua lei. Viver no Espírito é o único caminho para que possamos cumprir a lei. Até amanhã, em nome de Jesus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. No primeiro versículo do capítulo 6 de Mateus, o Senhor anuncia um princípio muito importante. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não exercer a nossa justiça diante dos homens é um princípio que se aplica a diversos aspectos da nossa vida cristã. O que mais queremos é aparecer, é ou não é? A gente faz alguma coisa e logo quer que as pessoas nos vejam ou reconheçam aquilo que fizemos. A gente tem uma vontade grande dentro de nós de sair falando com todo mundo, olha o que eu fiz, olha, a pessoa precisava disso, eu dei a ela isso, não é? A pessoa merecia aquilo e eu fui misericordioso para com ela. Isso é algo humano, mas nós devemos nos guardar disso. No versículo seguinte, o Senhor faz a aplicação desse princípio. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, por serem glorificados, para serem glorificados pelos homens. Não é? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, eles já foram apreciados, já foram elogiados, já foram vistos. Essa é a sua recompensa. Nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Se eles dão o dízimo, devemos ir além e dar ainda mais, mas somente Deus deve sabê-lo. Quando ofertamos, façamo-lo em secreto, pois caso contrário, não receberemos a recompensa de Deus. O versículo 6 prossegue com outra aplicação do princípio apresentado no início do capítulo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Na época, havia judeus que, quando oravam, gostavam de estar no canto da praça para serem vistos por outros. Dessa maneira, ao praticar as orações assim, recebiam a recompensa dos homens, e não a de Deus. Eram elogiados, eram respeitados por todos, eram pessoas admiradas na sociedade. Infelizmente, há cristãos que oram quando estão com os outros.
mas não oram quando estão sozinhos. Na verdade, devemos orar muito mais quando estamos sozinhos em secreto. Os versículos 7 e 8 continuam, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Nossa oração deve ser no Espírito. Muitas vezes, quando oramos, fazemos uma lista de pedidos a Deus. Muitas vezes fazemos essa lista. E isso não está errado, claro. Contudo, a melhor oração é aquela que fazemos quando não sabemos exatamente o que orar. Precisamos falar ao Senhor que não sabemos orar como convém. Eu me lembro que, em algumas reuniões da igreja, um irmão sempre orava: Senhor, nos leve a orar o que está no seu coração. Certamente o Espírito nos assistirá em nossa fraqueza e intercederá por nós sobremaneira, pois, como ele sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito e conhece a vontade de Deus. Ele nos ajudará e nos ensinará a orar. Então a nossa oração já não será aquela oração tradicional, aquela oração repetitiva, aquela oração quase que no automático, não é? Mas uma oração do Espírito com mais realidade, com mais vida, com mais intimidade com Deus. Que o Senhor nos ensine a orar como convém, nos ensine a estar sempre na sua presença e orando mais em secreto do que diante das pessoas. Permitir que o Espírito ore em nós. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia por mais esse domingo. Domingo é o dia de ressurreição, que maravilha. Domingo é o dia que o Senhor venceu tudo que é negativo, tudo que há de negativo no universo, em nossa pessoa caída. Venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu as trevas. Aleluia, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida, voltou para nós. Louvado seja o Senhor. Mateus 6, 9 e 10 dizem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Há uma oração muito especial registrada no capítulo 6, versículos 9 a 13, que começa assim: acabamos de ler, Pai nosso que estás nos céus. Nesses versículos, o Senhor nos ensina a orar para que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus já é plenamente atendida, os anjos fazem a vontade de Deus, o problema todo está na terra. Aqui ainda há inúmeros obstáculos para que a vontade de Deus seja feita. Por isso, nós precisamos orar mais por essa questão. A oração que o Senhor nos ensinou inicia mencionando a santificação do nome do Pai. Existem várias formas de fazê-lo: a oração, o louvor, não é? Mas a maneira mais simples, a forma mais simples e mais eficaz de santificar o nome do Senhor é invocar o seu nome, chamando por ele do mais profundo do nosso ser. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Quando chamamos o Senhor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Invocar o nome do Senhor faz com que o seu nome seja exaltado e santificado. Além disso, invocar o nome do Senhor traz o reino. Sempre que o Senhor pregava o Evangelho com vistas ao estabelecimento de igrejas, o apóstolo Paulo levava as pessoas a invocar o nome do Senhor. Ele mesmo foi batizado assim, invocando o nome do Senhor. Veja lá em Atos para você ver. Algum tempo depois de ter pregado o Evangelho em Corinto, quando escreveu à igreja, ele o fez dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. Olha, nada está na Bíblia por acaso. Se está aqui, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor,
é porque realmente invocar o nome do Senhor é algo preciosíssimo, é algo elevadíssimo, é algo que nos leva realmente a tocar no Espírito de Deus. Nós precisamos realmente ser iluminados para percebermos a importância da prática do invocar o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo em qualquer parte da terra, você precisa adquirir esse hábito saudável, esse hábito santo, esse hábito maravilhoso que é invocar o nome do Senhor. Na verdade, nós precisamos de 3 coisas em nossa vida: comer, beber e respirar. Comer está relacionado à palavra, beber está relacionado à oração e respirar está relacionado ao invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu não posso viver sem invocar o seu nome. Invocar o nome do Senhor é como uma respiração para mim, para que eu me volte ao Espírito de maneira fácil, de maneira simples. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu posso invocar de maneira audível ou não, mas eu preciso estar invocando o nome do Senhor, não é? Quando invocamos esse nome santo, o reino de Deus está presente, e onde está o reino de Deus, aí a sua vontade é feita. Aleluia! Essa é a maneira de cumprir a oração que o Senhor nos ensinou. É esse tipo de oração que Deus quer que pratiquemos. Não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque essas coisas nos serão dadas pelo Senhor se buscarmos em primeiro lugar o seu reino, como está escrito em Mateus 6,33. Aleluia! Louvado seja o Senhor pelas promessas de Deus, por aquilo que está escrito em sua palavra. Tudo o que está escrito em sua palavra é para que pratiquemos a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar nos esvaziando, nos arrependendo, invocando o nome do Senhor, para que possamos fazer a vontade de Deus. Até amanhã, quando estaremos iniciando a semana 3, ou a mensagem número 11, aqui do nosso Alimento Diário, quando estamos vendo o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal. Invocar teu nome é o meu prazer. Salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir. Perto estar de ti, tua vida adquirir.